Oi, terceiro ano. Hoje, em nossa primeira aula, nós faremos uma correção e depois nós faremos algumas atividades no caderno. Vamos começar a correção pela página 26 da apostila, tá? Sobre uma interpretação que vocês fizeram da notícia que está na página 25. E a letra A pergunta qual é o título dessa notícia. Estudantes cancelam viagem e doam dinheiro para tratamento de colega. As atividades B, C, D e E são pessoais e nós já discutimos elas, né, na videoaula anterior. Número 3. Qual é o nome do jornal que fez a publicação? Ele é impresso ou digital? O nome do jornal é O Viral, lembrando que é um substantivo próprio, vocês precisam escrever com letra maiúscula. E é um jornal digital. Número 4. Em que estado ocorreu esse fato? Foi no estado do Mato Grosso. Na atividade 5, né, pergunta no início lá da notícia qual era a finalidade do dinheiro arrecadado pelas crianças, né? O objetivo, então, era pagar uma viagem ao Parque das Águas Quentes. Número 6. A atitude de generosidade dos colegas emocionou muito Robson. De que forma eles foram recompensados? Então, eles receberam ajuda de diversas empresas e puderam realizar a viagem, tá? Então, muitas pessoas ajudaram, eles conseguiram realizar a viagem. A número 7 também é uma questão pessoal. E a número 8, qual é a finalidade de uma notícia? Relatar os fatos e acontecimentos recentes na sociedade. Na página 27, nós temos a atividade 9, em que vocês deveriam marcar qual é o meio de comunicação em que as notícias podem ser apenas lidas. Então, é o primeiro aqui, ó, que é o jornal impresso, porque no rádio, no computador e na televisão nós podemos ouvir as notícias, nós podemos ver as notícias e não apenas ler. Aqui, na próxima atividade, nós vamos corrigir questões sobre sons nasais, né, o uso das letras M e N. Aqui na atividade A, pede que vocês pintem as palavras que têm M ou N. Então, vocês deveriam pintar bem, simples, com, dinheiro, melhor, gente e imaginável. Na letra B, pede que vocês separem essas palavras em sílabas e depois assinalem as sílabas que terminam em M ou N. Então, a palavra bem não se separa, ela só tem uma sílaba. Aí vocês deveriam assinalar, pintar ou marcar toda ela, né? Porque ela só tem uma sílaba. Simples ficou dividida em simples e vocês deveriam marcar a sílaba sim, né? Qualquer dúvida podem observar a tela. Com também só tem uma sílaba, então assinalem ela por inteiro. A próxima palavra, dinheiro. Nessa daqui vocês não precisam assinalar nenhuma sílaba, porque na palavra dinheiro não tem sílaba que termine em N ou M. Aqui nós temos a letra N sim, mas ela está no início da sílaba, não no final da sílaba. Melhor separar em sílaba também, mas não vamos assinalar nenhuma sílaba, porque onde nós temos a letra M está no início da sílaba e não no final. Gente, nós vamos assinalar o gen, porque o N está no final da sílaba. E imaginava, nós também não vamos assinalar, porque o M está no início da sílaba. Então, vocês aprenderam que quando as vogais são seguidas por M ou N no final de uma sílaba, dizemos que ela apresenta um som nasal, tá? Aqui nós temos 3 quadros, e aí vocês deveriam escrever as regras para o uso das letras M e N, de acordo com as palavras que estão separadas em cada grupo. Então, no quadro 1, a letra M aparece antes de P e B. No quadro 2, a letra N aparece antes de todas as consoantes, exceto de P e B. E no quadro 3, no final das palavras, geralmente usamos a letra M, ok? Vamos agora às atividades. Vocês já aprenderam que o uso do tio marca o som nasal. Nós aprendemos também que as consoantes M e N também marcam o som nasal, mas é um caso diferente do tio. Por quê? Quando as vogais que são A, E, I, O, U são seguidas por M ou N no final de sílaba, nós temos um som nasal. Temos aí os exemplos com a letra M. As palavras comprido, ampola, amo em batom. Nas palavras amo em batom, o M está no final de sílaba e o M também está com uma vogal, junto com uma vogal. Nós temos um som nasal no final da palavra, tá? No final da palavra. Já nas palavras comprido e ampola, nós temos o M, mas não no final da palavra, no meio da palavra, porém no final de sílaba. Comprido, ó, com, o M está no final de uma sílaba. Ampola, o M também está no final de uma sílaba. No caso de comprido e ampola, além do M estar no final de uma sílaba, ele também está junto com uma vogal. Por isso, nós temos um som nasal. Exemplos da letra M. Lenda, elefante, rinoceronte e lindo.
Então, toda vez que vocês observarem uma letra N ou uma letra M, seja no final da palavra ou final de sílaba, junto com uma vogal, mas a vogal vem antes do M ou antes do N, aí nós temos um som nasal, tá? Aqui nós temos as regrinhas para o uso das letras M e N, vocês já aprenderam, aliás, relembraram, né? Que a letra M nós só utilizamos antes das consoantes P e B, tá? Consoantes são todas as letrinhas que não são as vogais. As vogais nós temos 5, A, E, I, O, U. Todas as demais são consoantes. Então, M só usamos antes de P e B. A letra N nós usamos antes de todas as consoantes, exceto de P e B. Ou seja, a letra N só não é utilizada antes de P e B, tá bom? Usamos antes das demais consoantes. E no final das palavras, geralmente, usamos a letra M. Então, nós temos essas 3 regrinhas para colocar em prática nas atividades, tá? Então, aqui, vocês vão observar que a atividade 1, prestem atenção, a professora do 3º ano pediu aos alunos que escrevessem um texto sobre sua família. Leia um trecho da história de uma das alunas da turma. Então, nós temos aqui um pedacinho de uma história que uma aluna escreveu. Na minha casa moram muitas pessoas, minha família é grande, muito divertida, e por aí se segue o texto da menina. A professora elogiou o texto, mas disse à aluna que ela trocou algumas letras. Vocês precisam, então, identificar quais letras foram trocadas e circular essas letras no texto, tá? Então, vocês vão circular as letras que ela escreveu de forma errada. Agora, vocês vão escrever as palavras que foram escritas de maneira errada no texto, nas linhas abaixo, aqui na atividade B, mas escrevendo essas palavras corretamente, ou seja, vocês farão a correção dessas palavras. Lembrem-se que o erro está relacionado ao que estamos estudando, né? Ao uso de M e N. Aqui na atividade 2, vocês circularão as palavras que vêm logo após as letras M e N, tá? Circularão as palavras não, circularão as letras que vêm após a letrinha M e N em todas as palavras. E depois vão responder as letras A e B. Quais consoantes aparecem após a letra M? É só observar o que vocês circularam. E quais consoantes aparecem logo após a letra N? Tá bem fácil. Na atividade 3, vocês vão pensar ou até mesmo pesquisar no dicionário, na internet e completar a tabela abaixo. Na primeira coluna, vocês escreverão palavras que têm M antes das consoantes P e B. Na segunda coluna, escreverão palavras com N antes de outras consoantes, né, que não sejam P e B, porque não é a regra. E na terceira coluna, vocês escreverão palavras com M no final, tá bom? Aqui na atividade 4, vocês vão formar novas palavras a partir das palavras que estão logo abaixo. Mas, da seguinte forma, vocês precisam acrescentar as letras M ou N ao final da primeira sílaba, tá? Então, terminou a primeira sílaba, ali você vai acrescentar o M ou N. E aí você precisa colocar em prática a regrinha, tá? Eu vou acrescentar o M se após ele vier um P ou B. Eu vou acrescentar o N se após o N vier as outras consoantes que não sejam P ou B. Aqui na atividade 5, nós vamos colocar em prática a questão do som nasal, tá? Vocês já aprenderam sobre o tio, aqui nós vamos trabalhar também um pouquinho sobre isso, e N e M também. Por exemplo, toda vez que vocês identificarem AM, EM, IM, OM e UM, vocês vão circular no final de sílaba ou no final da palavra. Também se vocês identificarem AN, EN, IN, ON e UN no final de sílaba ou no final da palavra, vocês também circularão. E toda vez que vocês identificarem uma vogal com o tio, vocês também circularão. Por quê? Essas 3 características que eu acabei de explicar marcam o som nasal, tá? Então, toda vez que vocês observarem, por exemplo, na palavra campo, nós temos, campo. O an aqui, a M, está no final de sílaba, então eu tenho aqui um som nasal, né? Preciso circular. Na palavra maçã, nós temos uma vogal com um tio, então eu preciso circular porque eu tenho aqui um som nasal. Na palavra endereço, em está no final de sílaba, o N está no final de sílaba, então ele está, ele está com uma vogal, então nós precisamos circular porque marca o som nasal, tá? Na atividade 6, vocês escolherão 2 palavras da atividade 5 e formarão uma única frase com elas. Então, escolham 2 palavrinhas e formem uma única frase, tá bom? Por hoje finalizamos aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo e aprendido um pouco mais, tá bom, crianças? Beijão e até a próxima!